Seja bem-vindo à Teologia Atri, provavelmente o último vídeo desse canal de Reformado, porque o Dr. Martinez, com um livro de menos de 300 páginas, ele destruiu a Reforma Protestante. Isso mesmo. O Martinez, o CACP, conseguiu fazer essa proeza. Em 506 anos, o catolicismo não conseguiu. Até hoje ele tenta, ele não conseguiu. Abandonaram a Bíblia, abandonaram os argumentos, não conseguiu. O Martinez, da CACP, aquele canal de apologética, inclusive que tem muitos membros e inscritos, né? É um canal com 108 mil inscritos. Esse canal, com um livro de menos de 300 páginas, conseguiu aquilo que o catolicismo não fez em 506 anos. Isso mesmo. Estão prestando atenção no que eu estou falando? O Martinez destruiu a reforma com um livro de menos de 300 páginas, 506 anos jogados no lixo com um livro apenas, que não foi escrito por um teólogo, tá? Foi escrito por um médico, que aliás é uma literatura. Você sabe a diferença de literatura para qualquer outra coisa? Você sabe o que é uma literatura? Uma literatura é um livro que você pode escrever e colocar o que você quiser. E claro, nem tudo que você quiser, porque se você colocar o que você quiser, talvez você seja preso, né? Uma literatura é um livro que você escreve com uma ideia, né? Conta uma história e tudo mais. Pois bem, parece que o Martinez ele abandonou a Bíblia, abandonou os argumentos humanistas, né? Liberais que os arminianos usam e decidiu destruir a Reforma Protestante usando um livro de menos de 30 reais, aliás, né? Escrito por um brasileiro, aliás. Um brasileiro. Ah, NASA, vem, NASA. Vem, NASA. NASA tá atrasada. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na capa do vídeo que eu vou mostrar para vocês o livro. Esse é o livro. Vou contar uma história para vocês, né? O Martinez, ele tem um canal enorme. Tá? O canal dele é CACP Vídeos. Eu vou expor isso porque eu acho que eu tô fazendo um trabalho muito inútil e muito à toa se a gente comparar os números, né? O Martinez é um cara que tem um canal de 108 mil pessoas. 108 mil inscritos. Inclusive eu não estou inscrito, calma aí. 109 mil inscritos, né? Ele tem vídeos que em 1 hora, em 11 horas, alcançam quase 2 mil visualizações. Eu não tenho um vídeo que alcançou isso aqui no canal. Esse cara deve ter uma área de membros, ele deve ter recurso. E ele resolveu militar contra o protestantismo, né? A doutrina reformada. E ele tem se empenhado muito com isso, tá? Só que ele não faz isso usando a Bíblia. Ele faz isso usando literatura, como o unitário. Né? E não só o unitário, mas como Nietzsche. O cara que é cristão, presta atenção, cara, eu tô perdendo meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Tem que colocar isso na minha cabeça, que eu estou perdendo meu tempo com vocês, porque o que é valorizado nesse país é o lixo. É o lixo que é valorizado. O cara é cristão. Nos vídeos dele, ele usa textos de filosofia nietzscheanas. Você sabe quem foi Nietzsche? Nietzsche foi considerado a besta do apocalipse da sua época. O cara usa Nietzsche nos seus vídeos para apoiar os seus problemas lá, os seus argumentos. Tem 100 mil inscritos, um monte de visualização, um monte de gente dando dinheiro para esse cara. Enquanto a gente tá aqui gravando vídeo, lendo a Bíblia, cara, eu tô perdendo tempo. É isso que eu fico preocupado. Eu não quero perder tempo. Eu quero que você bota a mão na consciência e pensa no que está acontecendo no Brasil. O humanismo está destruindo o que em 506 anos foi construído com a vida de muitas pessoas. Entendeu? Em 506 anos, pessoas morreram para que você tivesse uma Bíblia. Pessoas morreram para conhecer o Evangelho. O cara tá fazendo o inverso e ainda tá falando, eu sou cristão. Eu sou de verdade cristão.
ele já usou, Nietzsche, como eu falei, já usou outros filósofos, filósofos até completamente liberais, que se você ouvir a história deles, é certo, uma coisa ele acertou. Alguns desses filósofos eram calvinistas, mas ele, olha só, eles eram calvinistas. Isso significa que você, calvinista, vai se tornar liberal? Óbvio que não, né? A não ser se você começar a alimentar essa cabeça sua com cocô, você vai virar liberal, entendeu? Agora para de alimentar com cocô, entendeu? Se você se alimentar da palavra de Deus, abandona Nietzsche, abandona o Pedro Puig, que ele não é cristão, ele não é historiador, o cara é médico, escreveu uma literatura. Abandona esses caras, vai para a Bíblia, tá? E aí você não vai virar liberal sendo calvinista. Mas olha só, tivemos calvinistas virando liberais, católicos assassinos, arminianos bandidos. Por quê? Porque as pessoas estão aí vivendo e aí elas mudam de vez em quando. Então, se você não mudar, você não vai virar nada disso. Só você ser bíblico, entendeu? Então, dessa vez, o Martinez ultrapassou todos os limites. Ele conseguiu me deixar nervoso só de pensar em gravar um vídeo sobre isso, né? E eu não vou rodar nenhum segundo do vídeo dele aqui, porque eu não quero fazer propaganda para isso, né? Mas eu quero que vocês pensem que o trabalho que eu estou fazendo aqui parece ser em vão, parece ser à toa, né? Mas eu estou fazendo porque eu sei que tem 1, 2 que está assistindo e que está prestando atenção no que eu estou falando, só por vocês, tá? Mas, cara, é muita perda de tempo falar isso aqui. E eu não sei se eu vou continuar falando. Eu nem sei se eu quero continuar sendo YouTube, depois do que eu vejo acontecer com esses crentes aí, que falam que são crentes e ficam apoiando essas coisas. Vamos lá. Já falei, já desabafei. O Martinez, dessa vez, resolveu pegar o livro O Unitário e estudar ele como se fosse uma fonte histórica. Aí eu fui aqui na Amazon, fui pesquisar o livro Unitário, que é a biblioteca do Martinez, tá? Pelo jeito, acho que né? O Unitário foi um livro escrito pelo Pedro Puig, que não tem nada a ver, coitado, ele não tem nada a ver com vídeo, ele não tem nada a ver nem com Martinez, talvez. Ele foi usado, é o cobaia, tá, Pedro? Então, Pedro, ele é nascido em São Paulo em 1952. Ele escreveu 4 livros de medicina até estrear como ficcionista. Presta atenção, não seja tolo. Ficcionista. Em 2001, com A Carta de Regusa, que é o primeiro livro que ele escreveu. O romance de suspense, no qual também fez uso dos seus conhecimentos científicos. Ele é professor de Universidade de São Paulo e pioneiro de cirurgia endovascular do Brasil. Graças a Deus que o cara é isso tudo, tá? Provavelmente um dia você vai ser beneficiado pelo trabalho do Pedro, entendeu? Mas eu duvido que você seja beneficiado pelo trabalho do Martinez, né? Mas ele também, ele gosta de escrever. Eu também gosto de escrever. Eu acho que um dia eu vou ser igual o Pedro, né? Eu vou conseguir escrever. Eu não consigo, mas um dia eu vou conseguir, tá? Escrever ficção. O Unitário é o seu primeiro lançamento pela editora Rocco, tá? Então o cara é um ficcionista e ele escreve romances. Esse livro aqui é um romance baseado numa parte da história, né? Ó, tá aqui, ó. Aqui é um thriller, olha lá. Com esse thriller histórico do brasileiro Pedro, deste O Unitário, só posso dizer, é magnífico. Quem falou foi o Pedro Bandeira, parceiro dele, né? Pedro, né? Então, olha só. Onde é que vocês estão com a cabeça de que um cara que pode vir aqui no YouTube gravar qualquer coisa e convencer 506 anos de reforma de que ela está errada e de que Calvino era um assassino, de que Calvino e Lutero eram assassinos, né? Aliás, vamos voltar aqui no Martinez, né? O Martinez usou esse livro como fonte histórica, um livro que não é de história. É uma ficção, tá? Para dizer que por causa dos documentos que tem no Unitário, os documentos do Unitário, Calvino era um ditador. Então, segundo ele, Calvino era um ditador. E não só isso, Calvino prenderia qualquer pessoa. Segundo Martinez, Calvino prenderia alguém se chamasse ele de pastor. Cara, todos os escritores que eu li até hoje falam que Calvino era doente e ele não queria ficar em Genebra. O Calvino ele era mal, assim, mal no sentido de saúde, né? Só que o Pedro não.
o Pedro é diferenciado, sabe? Ele escreveu uma ficção onde Calvino, ele era, pelo jeito, né, desse tipo aí. Talvez, se o Pedro assistir esse vídeo, eu falo assim, eu nunca falei nada disso não. Mas, cara, o Martinez falou que, com base nesse livro, Calvino era assim. Então, se vira com ele, tá, Pedro? É ele que você tem que conversar. Então, segundo o livro, segundo a fonte histórica, que é um livro de literatura do Martinez, Calvino era um ditador que foi preso de propósito para meio que se vingar do pobre coitado. Ele chama até esqueci o nome dele agora. Ele chama Serveto de pobre coitado. Cara, isso é a fala de um historiador que grava vídeos de conteúdo pago para vocês, que chamou Serveto de pobre coitado e Calvino de alguém que era um assassino, um bandido. Vocês têm noção que vocês estão pagando para isso? Vocês estão pagando para isso. Sabe, o que esses caras estão fazendo, o que esse cara está fazendo é achar que todo crente é idiota. Todo crente é trouxa. Então eu posso falar o que eu quiser e eles vão acreditar. Enquanto eu e muitos canais vêm aqui, abre a Bíblia com vocês, conversa sobre a Bíblia, o cara tá inventando um monte de histórias baseado na fonte histórica dele, que é um livro de literatura, para falar mal de nós. Eu fico muito triste, desanimado em ver que esse cara, ele é visto. Ele é visto e em poucas horas ele tem muita gente apoiando ele. Esse cara tem apoio, né? E nós, infelizmente, não temos apoio. Eu não tenho apoio de 0,5% da quantidade de pessoas que assistem YouTube. Nem 0,5%. Eu fico triste por isso, mas é claro, eu ainda tenho vontade de continuar por causa dessas poucas pessoas que seguem a gente, né? Mas fica aqui a minha reclamação. Agora, o que mais que me chamou a atenção no Martinez nesse vídeo de hoje aqui, na pérola acadêmica? Eu acho que as editoras que apoiam o Martinez devem se orgulhar, porque, caracas, vocês realmente contratam qualquer pessoa. O cara fala que é estudioso, que é historiador, e vem me usar como fonte primária uma literatura que foi escrito por um médico que não é cristão. Olha o comentário desse bichinho aqui, ó. Bichinho não, né? Esse rapaz aqui, ó. O livro é muito bom. Quem falou isso foi o Gilson. Embora seja um livro secular, é muito útil para quem está estudando a história de Calvino. Cara, não tem um livro cristão sobre a história de Calvino, não? Por que não seguir ele? Ah, não, esse livro aí eu não sigo porque ele fala bem de Calvino, né? Ele é cristão, mas fala bem de Calvino, então eu vou procurar o livro que fala mal de Calvino. Mesmo que seja de um escritor de ficção que não é cristão. Nós estamos buscando apoio no mundo para combater o calvinismo. É isso mesmo? Na verdade, sempre foi assim, pessoal. Se vocês lerem Lutero, ele vai falar que o seu opositor na época usava a filosofia de pagãos para combater a doutrina de Lutero. Só que Lutero, ele era mais inteligente do que eu, sabe? Ele mostrava que nem usar a filosofia pagã, eles sabiam, eles erravam até nisso, entende? Cara, eu não duvido que a mesma coisa esteja acontecendo hoje. Então você que é arminiano, você tem que tomar cuidado, porque talvez o cara que está te ensinando contra o calvinismo não sabe nem o que é arminianismo e muito menos o que é calvinismo, entendeu? Juntar um monte de argumento não faz do argumento principal ser verdadeiro. Não faz, ele não fundamenta o argumento. Se os argumentos não forem reais, fundados na história, não funciona, entendeu? Então vamos lá, o que o Martinez fez nesse vídeo aqui, que você pode contrastar, você pode ver ali no vídeo dele. Tô até perdendo as palavras aqui. Primeiro ele citou o exemplo da Bíblia, né? Ele deu a carteirada da Bíblia. Falou, a Bíblia conta a história de Davi, que é o grande rei, mas a Bíblia não deixa de falar que Davi foi um assassino, que Davi foi um adúltero, né? Corretamente, isso a Bíblia fala mesmo. E aí ele vai usar esse argumento para falar assim, nós, como se ele fizesse a mesma coisa, que é uma hipocrisia enorme. Não é só hipocrisia, isso é maldade contra vocês que estão assistindo. O cara é injusto com vocês. Nós
fazemos a mesma coisa. E aí ele começa a falar de Calvino como se Calvino fosse um assassino, um cara mau, um cara cruel, olha, ele vai te prender. Antes disso, ele fala que a gente adora Calvino, como se a gente tivesse um altar de Calvino. Cara, isso é uma mentira enorme. Não conheço nenhum calvinista, não conheço ninguém, nem os calvinistas que eu não gosto de conversar, eles nunca ficam perdendo tempo falando de Calvino. É só o Martinez que, na mente fantasiosa de ficção dele, os calvinistas falam de Calvino. Nós não citamos as institutas, a gente nem estuda as institutas. Só quem vai para a faculdade é quem estuda a instituta. Deixa de ser trouxa, o estudante. Você não pode continuar acreditando numa mentira dessa. Ninguém é idólatra de Calvino. Esse argumento, ele é vazio, não existe. Entendeu? E depois, ele fala, não, nós mostramos dois lados. E aí ele me vem e fala que Serveto era um pobre coitado, perseguido. Ele trata Serveto como se ele fosse seguidor de Serveto. Só que Serveto, ele não era só o unitário. Serveto tem cartas totalmente violentas contra a doutrina da Trindade. Serveto, ele pegou no pé de Calvino por causa da doutrina da Trindade que ele combatia na época dele. Serveto combatia a doutrina fundamental da religião cristã. Uma das doutrinas que são a chave da religião cristã. Serveto era literalmente um inimigo da fé. Ele não era um pobre coitado, ele não era inocente, sabe? Serveto não estava se enganando, né? O que ele falava era planejado, o que ele fazia era planejado. Serveto não era uma criança, ele era um adulto. Então, de repente, o cara da CCP faz uma imagem de Calvino, de um cara autoritário, um cara comunista, né? Comunista, um ditador, e de Serveto como um pobre coitado. Cara, que coisa é essa? O que está acontecendo no meio protestante? Vocês estão ficando loucos? É como se Pedro tivesse que se retratar pelo que escreveu no segundo capítulo da sua carta. É como se João não pudesse falar o que ele falou na segunda e terceira carta. Você não sabe, que você não leu a Bíblia, você devia ter lido. Judas seria demonizado por um teólogo como Martinez. Então, a gente fica pensando, que nível é esse que a gente está? E para onde é que nós vamos seguindo isso? Depois disso, o cara vai inventar um monte de mentiras com base na obra dele, que é uma obra top, viu? Top, top. Eu acho até que essa obra devia ser estudada mesmo pela NASA, junto com o cara que gravou esse vídeo, né? Ou pelo manicômio, sei lá. Decide aí quem é que vai estudar esse doidão. Tchau.